Em 1998, o Brasil foi abalado por uma série de crimes brutais que chocaram a opinião pública e marcaram para sempre a história criminal do país. O responsável foi Francisco de Assis Pereira, um homem que ficaria conhecido como o Maníaco do Parque. O apelido veio do local onde ele atraía suas vítimas, o Parque do Estado, em São Paulo. Com um método calculado e cruel, Francisco se aproveitava da vulnerabilidade de mulheres jovens, seduzindo-as com promessas de oportunidades de trabalho e oferecendo ajuda para alcançar seus sonhos. No entanto, essas promessas logo se revelavam armadilhas letais. A história do Maníaco do Parque não é apenas um relato de horror e crueldade, mas também um retrato da luta da sociedade brasileira contra a violência e o impacto que crimes dessa magnitude podem ter na vida das pessoas, especialmente das mulheres. Ao longo desse vídeo vamos explorar cada detalhe do caso, desde o contexto social da época até o perfil psicológico do criminoso e o impacto duradouro que ele deixou na sociedade. Nos anos 90, São Paulo era uma cidade em plena expansão e urbanização, mas também vivia um momento de crescente violência. Com uma população numerosa e desigualdade social evidente, a cidade enfrentava um aumento nas taxas de criminalidade e problemas de segurança pública que afetavam diretamente o dia a dia dos paulistanos. A cidade, que era o coração econômico do país, passou a se ver constantemente abalada por notícias de violência urbana, assaltos, sequestros e crimes violentos. Dentro desse cenário, a mídia brasileira tinha grande poder sobre a forma como as informações chegavam ao público. Em muitos casos, o jornalismo sensacionalista acentuava o medo da população, trazendo manchetes que exploravam o medo e as preocupações com a segurança. Foi exatamente nesse ambiente de desconfiança e tensão que a série de crimes de Francisco de Assis Pereira aconteceu. A repercussão foi imensa, tanto pela natureza cruel dos crimes quanto pela forma como a mídia os explorou, transformando Francisco numa figura temida e conhecida como o Maníaco do Parque. Francisco de Assis Pereira era um homem aparentemente comum, mas que escondia uma mente perturbadora e um desejo sombrio. Antes dos crimes, ele trabalhou como entregador de correspondências e como segurança em eventos e festas. Com uma aparência simpática e um jeito amigável, Francisco sabia como se aproximar das pessoas e conquistar a confiança delas. Ele também se passava por fotógrafo e agente de talentos, usando essa estratégia para atrair mulheres jovens e convencê-las de que tinham uma oportunidade na carreira de modelo. A partir de relatos e estudos psicológicos feitos após sua prisão, sabemos que Francisco apresentava traços de manipulação e perversidade, características típicas de um perfil psicopata. Ele usava seu charme e aparência inofensiva como uma ferramenta para atrair suas vítimas e realizar seus crimes. Em entrevistas, ele demonstrou frieza e falta de remorso, evidenciando um distanciamento emocional das atrocidades que cometeu. A análise de seu comportamento indica uma personalidade narcisista, que se vê como superior e capaz de enganar o sistema e manipular as pessoas ao seu redor. O método que Francisco usava para atrair suas vítimas era planejado e executado com precisão. Ele se aproximava de jovens mulheres nas ruas de São Paulo, geralmente perto de estações de metrô ou em locais movimentados. Apresentava-se como fotógrafo de moda e agente de uma agência de modelos fictícia, oferecendo a essas mulheres uma oportunidade de trabalho. Muitas delas, iludidas pela chance de realizar o sonho de serem modelos, confiavam nele e aceitavam acompanhá-lo até o Parque do Estado, onde ele dizia que faria um ensaio fotográfico. Chegando ao local isolado do parque, Francisco revelava sua verdadeira intenção. Em vez de uma sessão de fotos, suas vítimas eram submetidas a abusos e violência. O parque, um lugar geralmente frequentado por famílias e conhecido por sua natureza, se transformava no cenário de seus crimes cruéis. Ele usava de força física e da confiança que havia conquistado para dominar suas vítimas, que eram incapazes de se defender diante do ataque repentino. As vítimas de Francisco de Assis Pereira eram, em sua maioria, mulheres jovens com idades entre 17 e 23 anos. Muitas delas eram estudantes ou jovens em busca de uma vida melhor e que viam na promessa de um trabalho como modelo uma oportunidade de mudar de vida. Infelizmente, a esperança e a confiança depositadas nele foram usadas contra elas, e Francisco as atraiu para um destino trágico. A perda dessas jovens deixou suas famílias devastadas e impactou profundamente a comunidade. O luto e a dor das famílias se somaram à revolta da sociedade brasileira, que clamava por justiça e por uma punição exemplar para o responsável por esses crimes horrendos. A mídia, por sua vez, explorou a história dessas vítimas, trazendo a público detalhes de suas vidas e aumentando ainda mais a repercussão do caso. Com o aumento dos relatos de mulheres desaparecidas e os indícios de que havia um padrão entre os crimes, a polícia paulista começou a investigar com mais intensidade. No entanto, a investigação enfrentava vários desafios. As pistas eram limitadas, e o modus operandi de Francisco dificultava o trabalho da polícia, que tinha dificuldades em identificar um suspeito. Foi apenas quando uma das vítimas sobreviveu e conseguiu descrever o agressor que a polícia obteve informações suficientes para seguir uma linha de investigação concreta.
A investigação avançou com depoimentos e testemunhos de outras mulheres que haviam escapado das abordagens de Francisco. A partir desses relatos, a polícia foi capaz de traçar o perfil do criminoso e montar um cerco. A pressão aumentou ainda mais com a cobertura da mídia, que constantemente cobrava respostas e pressionava as autoridades para uma solução rápida. Francisco foi finalmente capturado após uma intensa busca e uma tentativa de fuga frustrada. Sua captura foi recebida com alívio pela sociedade e com grande repercussão na mídia, que acompanhou cada detalhe da prisão. Ele foi transferido para uma delegacia de São Paulo, onde foi interrogado e confrontado com as provas de seus crimes. A imprensa, por sua vez, transmitiu o caso em rede nacional, e Francisco se tornou um dos criminosos mais notórios do país. A prisão de Francisco não foi apenas uma vitória para as autoridades, mas também um marco na luta por justiça para as vítimas e suas famílias. Muitos sentiram que, com a captura do maníaco do parque, a sociedade havia dado um passo importante no combate à violência contra a mulher e no apoio às vítimas desse tipo de crime.